pessoal, tudo bem? Voltando aqui exatamente no lugar onde a gente parou na aula passada, né? Hoje essa aula vai ter vários tópicos, né? Começando aqui por algumas coisas pontuais que eu vou falar para vocês, que ficou da última aula, então é o resto da introdução. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem alguns cálculos simples utilizando o Prolog, né? O Prolog também pode ser utilizado para resolver problemas numéricos, problemas que necessitem de cálculo. E no final a gente vai ver um pouquinho sobre controle de fluxo, porque se o Prolog funciona com um mecanismo de backtracking e a gente não consegue controlar isso, é muito complicado. Então existem alguns recursos que fazem a gente conseguir controlar o backtracking, se não o jeito que ele funciona, pelo menos cortar ele, limitar um pouco como ele é realizado. Tá? Então, para começar aqui, ó, a gente mexendo com regras recursivas, tem como a gente fazer uma regra que ela depende dela mesma, digamos assim, como se fosse uma chamada de função recursiva. Como funciona isso? Como a gente poderia definir uma regra cuja finalidade é percorrer a base de conhecimento, a gente pegando aquela base de conhecimento da aula passada, onde tinha quem era parent de quem, né? E listar todos os antepassados de uma pessoa. E esse antepassado pode ser quem? Um dos pais, avós, bisavós, tataravós, etc. Então, resumindo, né, traduzindo, o que significa isso? Que uma regra para antepassado, o cara para ser antepassado ele tem que ser um dos pais, ou os pais dos pais, ou os pais antes deles. Então é uma regra recursiva, né, que você precisa do pai, do pai, do pai, do pai. Então como é que a gente faria isso? Aqui, ó, se você chamasse de ancestor, né, a nossa regra de antepassado, o que eu tenho? Então, o ancestor, né, imagine que x é um antepassado do y. Ele pode ser um dos pais, ó, parent. Isso aqui vai servir como se fosse um caso base da recursão. Aqui não, a gente não fala sobre funções, né? Isso aqui são predicados, regras, né? E tem os fatos que já estão listados antes na nossa base de dados. Então isso aqui, como uma recursão, sempre precisa ter um ponto de parada. Então, ó, o caso base é o parent. O pai é o primeiro antepassado que tem. E caso não seja o pai, ó, também pode ser alguém que é pai, o X é pai de um A, que é um dos antepassados. Olha lá, imagina que seu pai entra aqui, né? Então o pai dele é antepassado seu. Aí depois imagina que esse A aqui seja o seu avô. Então o pai dele é seu antepassado. Então essa é uma regra que funciona recursivamente. E é importante a gente fazer as coisas nessa ordem aqui, no caso base, no caso geral. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui eu tenho aqueles fatos, ó, Carl e John, né, eles têm uma relação de parents, né, o Carl é pai do John, a Mary é mãe do John, o John é pai da Lisa, a Susan é mãe da Lisa, e assim por diante. Se eu quisesse fazer aquela regra de ancestral aqui, de antepassado, ancestor, x e y, então o primeiro dos casos seria que o x é o parent do y. Não tem isso aqui não. Olha só, colocando ponto e vírgula, pensando que ia ser mais. E a nossa regra, o caso recursivo dela. Isso daqui, só para a gente lembrar, isso aqui é o nosso caso base. Caso base. Se eu quiser, eu posso falar aqui, o parent, x é parent de um qualquer aqui, vou colocar B para ficar diferente lá, e o B é um antepassado do y. Esse daqui é o nosso caso recursivo. Certo? Vou carregar esse programa aqui na minha base de dados, ó, consulta, teste.pl. Quero saber quem que são os ancestor do, deixa eu ver aqui, x, do John mesmo. Carl, Mary, o Joe é pai do Carl. A Gertie é mãe do Carl, que é pai do John. Então, eles são os avós do John. A Judith, ela é mãe do Joe, então ela é a bisavó do John. Acabou. Beleza. Sempre lembrando que para eu pegar todos
as respostas, para ele continuar fazendo backtracking, fazendo a busca em profundidade naquela árvore que eu mostrei para vocês na semana passada, você tem que ir apertando ponto e vírgula. Por quê? Porque se eu apertar ponto aqui, ó, ele acha que eu fiquei satisfeito. Eu queria saber um ancestral do John. Né? Call, resolvido. Agora, se eu quiser saber todos, então eu vou dando ou espaço ou ponto e vírgula aqui, até ele dar false, que quer dizer que ele não conseguiu encontrar mais nenhum. Tá? Vamos procurar alguém aqui que só tem... por exemplo, se eu pegar a Judith, ela não vai ter ancestral, certo? Ela, false, porque ela é a mais longe, que é a mais antiga das pessoas. Agora, se eu pegar a Lisa, ela vai ter mais ainda do que o próprio pai dela, que é o John. Né? Olha lá, o John é Susan, Carl, Mary, Joe, Gertie, Judith. Então tá aí uma regra recursiva. Vamos voltar na apresentação. Além dessas regras recursivas, a gente vai ver daqui a pouco no exercício que não é só árvore genealógica que isso funciona. Né? Vai ter um exercício de grafo, onde a gente consegue identificar se existe caminho de um verso para outro. Então, como é que faz? Se existir um caminho de um verso para outro, você poderia ter entre dois vértices direto uma aresta, ou você poderia ter uma aresta para alguém que tem o caminho. Então, a gente vai ver daqui a pouco que você vai conseguir generalizar esse tipo de resolução de exercício para outros cenários, além desse da árvore genealógica, que simplesmente é mais didático aqui para a gente. Né? Além disso, ó, a gente até agora só viu operador lógico de conjunção, ou seja, e lógico, que é aquela vírgula que a gente coloca. Né? Por exemplo, aqui no exemplo anterior, para o x ser um antepassado do y, o x tem que ser pai de um a e, aqui a vírgula, o a tem que ser um antepassado do y. Então é o único jeito que tem de a gente fazer? Não. A gente também pode utilizar outros operadores lógicos. Por exemplo, o de junção, que é o ou lógico, né? Que é representado como ponto e vírgula. É por isso que na hora que a gente está lá vendo as respostas, você coloca ponto e vírgula. Daí aparecer lá o Joe, ou então a Judith, ou a Gertie, ou não sei quem. Então, quando você aperta ponto e vírgula, é porque você quer saber outra solução que também faz aquele predicado ficar verdadeiro. Tá certo? Então, quais são as respostas? John, ou Susan, ou Gertie, ou Joe. Então, é por isso que é um ponto e vírgula. Aquele mesmo predicado que a gente fez utilizando duas regras, poderia ser escrito de uma vez só, usando ou. Por quê? Vamos voltar para o código. Aqui, eu poderia escrever isso aqui tudo numa linha só, eu vou até maximizar aqui. Ó. Se eu pegar essa segunda parte, e a verdade é que vai ficar na mesma coisa, assim, para a gente ler, né? Isso aqui, para o x ser um dos antepassados de y, o que tem que acontecer? Ou o x é pai do y, ou ele é o pai de alguém que é antepassado do y. Então, eu poderia escrever isso numa linha só. E é importante que a gente faça o caso base ficar antes aqui, porque, como eu disse para vocês, no Prolog, ele sempre busca soluções aqui, busca alternativas de cima para baixo e da esquerda para a direita. Igual a gente faz uma leitura normal de uma página de qualquer livro. A gente começa a ler do canto esquerdo superior e termina no canto direito inferior. Certo? Vou recarregar. Vou fazer aquela mesma chamada aí da Lisa. Olha lá. John, Susan, Carl, Mary, Joe, Gertie, Judith. Resolvido. Beleza? Então, isso daqui significa a mesma coisa que... Vou dar uns Ctrl Z, ó. Isso daqui. A gente pode até ler, ó. Isso ou isso. Beleza? Vou voltar aqui, ó. Existe também um outro operador que é o de negação. Tem como você negar um dos termos da cláusula, de maneira que ela seja verdadeira só quando aquele termo for falso. Quer dizer, a cláusula vai ser verdadeira toda vez que aquilo lá for mentira, toda vez que aquilo lá for falso. O operador de negação no SW Prolog, ele é o barra mais, né? Nem me pergunto por quê, não tenho nem ideia por quê. Ou então você pode usar o mais intuitivo predicado not, que também nega. É como se fosse
a exclamação aí nas linguagens mais tradicionais. Tá? Olha lá, veja um exemplo. A gente tinha lá aqueles tipos de personagens, né, que era Frodo, era Hobbit, o Legolas é elfo, não sei o quê. E tinha... Aqui a gente coloca algumas regras para saber quem que é inimigo um do outro. Aqui eu falo que se o X for um elfo e o Y for um anão, então eles são inimigos. Só que quem assistiu o filme ou leu os livros lá, sabe que, apesar da rivalidade, o Gimli e o Legolas são amigos. Eles participam da mesma sociedade lá. Né? Então eu quero falar o seguinte, eles são inimigos sempre que eles não forem amigos. Então, ó, esse predicado aqui, o inimigo 2, a regra inimigo 2, fala aqui, ó, que se o X for elfo e o Y for anão, e eles não forem amigos, ó, eu tenho predicado amigo aqui. Quer dizer que então eles são inimigos. O que esse programa aqui quer dizer? Que o default, que é assim o básico, o padrão é que um elfo seja inimigo de um anão. Só que toda vez que eu falar explicitamente que eles são amigos, então isso daí não vale. Aí aqui está escrito isso com barra mais, a barra invertida mais, e aqui está com not, que na minha opinião é mais claro. Né? Aqui está uma chamada, ó, se eu chamar com o inimigo 1, ele fala quem que é. Legolas e Gimli, x e y, eles fazem essa afirmação ser verdadeira. Euron de Gimli também. Agora já para o 2 e para o 3, ele exclui Legolas e Gimli. Ó. Fica Euron de Gimli só. Porque nessa linha a gente tem explicitamente falando que eles são amigos. Isso daqui é uma parte bem conceitual. Ó. O que é a aridade de um predicado? É a quantidade de argumentos que compõem ele. Então, predicados de mesmo nome e aridade diferentes, eles são diferentes. Tá? Tratados pelo Prolog diferentes. Igual quando a gente faz sobrecarga de função em outras linguagens tradicionais, C++ e tal, você tem uma função que tem o mesmo nome, mas recebe quantidade de parâmetros ou tipos de parâmetros diferentes, elas são diferentes, certo? Aqui é a mesma coisa, é praticamente uma sobrecarga de predicados, se quiser. Né? Mas aqui eu tenho nessa lista de fatos alguns predicados com qualidades diferentes. Esse parents, ele fala o pai e a mãe de um personagem aqui do That 70's Show. You dumbass! Red e Kitty, o Eric é o filho deles. Depois tem a Laurie, também é filho dos dois. Bob e a Mid são os pais da Donna. Esses aqui são todos predicados de aridade 3. Porque eles têm 3 argumentos que os compõem. Friends é uma relação de 2 pessoas. Então a aridade dele é 2. Então o Eric é amigo do Kelso, da Jack, o Steven é amigo do Fess, e assim por diante. E eu tenho os argumentos de aridade, os predicados de aridade 1. Aqui que eu falo se é sexo masculino ou feminino. Red e Donna. Beleza? Aqui embaixo eu tenho siblings. Nesse caso aqui só fala se os caras são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Olha lá, ó, parents. Como é que eu sei se X é irmão do Y? Se parents A, B, X for os mesmos parents do Y, ó, A e B, eles não forem a mesma pessoa, eles são irmãos. E married. Aqui no nosso programa leva em consideração que se um casal tem filho, eles são casados. Tá? Married, X e Y, se eles forem pais, ó, parents, de uma mesma pessoa. E aqui eu tenho a variável anônima, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o underscore, que significa de qualquer um, qualquer coisa pode entrar aqui. Eu quero saber se tem um predicado que tem aqui, ó, imagina, Red e Kitty, eles são casados? Eu entro aqui, married, Red e Kitty. Aí ele vai tentar achar algum lugar onde que tem parents, Red, Kitty e qualquer outra coisa. Alguém é filho? Tipo isso, né? Esse é um predicado para verificar se as pessoas são casadas, que utiliza a variável anônima aqui, ou variável vazia, que é expressa no código por um caractere de underscore. Aí umas consultas. Olha lá, o A e B que são pais do Eric. Quais são os valores que tem na minha base de fatos que fazem isso daqui, essa consulta ser verdadeira? Red e Kitty. Então, se eu colocar parents, Red, Kitty e Eric, ele acha lá, deu verdadeiro. Eric, irmão da Laurie? Sim. Quais são os
os valores A e B que são pais de qualquer pessoa. São pais. Red e Kitty, eles são pais do Eric, então ele entra aqui. Eles também são pais da Lori, então eles entraram de novo. Ó, Prolog não faz milagre, tá certo? Ele repetiu aqui. Se você não quisesse repetir, aí o programa ficaria muito mais complexo. E quem mais? Bob e Mitch entram aqui também, porque eles são pais da dona. Legal? Ah, eu quero saber aqui, nessa última chamada, quem que são... Não, se o Eric tem algum amigo. Isso aqui, ó, essa consulta, é o equivalente ao dizer assim, ó, percorra toda a base de dados, verificando para mim se tem algum lugar lá que tem Friends, Eric e qualquer outra coisa. Ele acha, né, porque aqui a gente tem falando que o Eric é Friends, que é amigo tanto do Kelso quanto da Jack. Tá certo? Então deu true. Então a variável anônima, ou a variável vazia, de maneira muito semelhante ao padrão Coringa da linguagem Haskell, ele representa qualquer valor, qualquer coisa. Tá? Aqui, como eu disse para vocês, significa o Eric tem algum amigo? Não quero saber qual, quem, só quero saber se tem. Tá? Além disso, eu não preciso fazer sempre meta simples, desse tipo aqui. Ó. Isso aqui é uma meta simples. Ah, o Eric tem algum amigo? Quem são os parents? Tal. Eu posso fazer metas compostas e não simplesmente regras que têm mais de uma verificação. Aqui, ó, eu posso fazer, por exemplo, uma consulta. Eu quero saber quem que é Friends. Quero saber uma pessoa X que é amigo do Kelso e essa mesma pessoa X é amigo da Jack. E aqui eu tenho um E, ó, a vírgula. Ele vai procurar na minha base de dados um X que faz isso e isso ser verdade. Ele vai encontrar lá que o Eric é um deles. É um E, né? Além disso, e se eu quisesse fazer um com o operador OU? Eu quero saber todo mundo que é amigo ou do Kelso ou do Fez. Aí ele vai procurar todos os valores de X que fazem isso ou isso ser verdade. Se você olhar lá na nossa lista, aqui eu tenho o Eric é amigo do Kelso, beleza? E o Steven é amigo do Fez. Então, tanto faz se eu colocar Eric ou Steven, vai responder aqui, vai dar true na minha consulta. Então, elas são respostas válidas. Além desses exemplos, que são todos simbólicos, né? A gente não usou número até agora para nada, e a gente só está trabalhando com símbolos. Então, ali, por exemplo, Eric, Fez, Parents, Ancestor, todas essas coisas são simbólicas, significam alguma coisa só na nossa cabeça, e a gente vai e coloca, especifica, bem especificado no programa Prolog, e ela passa a fazer sentido para nós. Agora, também tem como a gente trabalhar com alguns problemas que são numéricos. Eu quero saber todos os carros que em tal lugar ultrapassaram tal velocidade. Aí você precisa, por exemplo, você não tem a velocidade direta, você tem o espaço e você tem o tempo, aí você precisa fazer o cálculo para achar a velocidade. Então pode acontecer isso, tá? E apesar de Prolog não ser feito para você ficar fazendo cálculos numéricos científicos avançadíssimos, ele tem que resolver alguns problemas básicos aí. Então, ó, um operador que é importantíssimo para a gente conseguir fazer isso é o operador is. Essa palavrinha aí, que é reservada para a linguagem do Prolog, ela toma uma expressão aritmética como gerando a direita. Então, à direita do is tem um número ou uma variável que já foi instanciada, né, um símbolo que já tem valor, ou então uma expressão onde todo mundo tem valor também. E do lado esquerdo, uma variável para onde você está atribuindo um valor para ela. Quando você faz isso aqui, por exemplo, B is 17, você está falando que B vale 17. Você está atribuindo o valor 17 para o B. C is 10, mesma coisa, atribuiu para o C. Agora, A is B dividido por 17 mais C. Olha só, isso daqui é uma expressão. B e C tem que ter valores já para poder esse negócio aqui funcionar. E A não pode ter valor. Aí ele atribui o valor do resultado aqui para o A. Olha lá, B é 17 dividido por 17, 1.
mais 10, 11. Tá? B e C precisam ser instanciados anteriormente. O termo A não pode ter sido. Isso daqui, ó, é a regra que restringe esse negócio e faz ser diferente de uma atribuição de uma linguagem imperativa. Na linguagem imperativa, A é reutilizado, pode ser utilizado milhares de vezes. Né? Aqui não. A tem que estar limpa, tem que estar nunca utilizada. E B e C já tem que ter valor. Então, por que que isso fica diferente de uma atribuição normal? Por exemplo, essa atribuição aqui é muito comum em linguagem de programação imperativa como C e C++. Se você quisesse fazer, por exemplo, a soma de todos os elementos de um vetor, você inicializa essa soma com 0 e depois você percorre o vetor somando o valor de cada um deles nessa mesma soma. Olha lá, ó, soma agora é quanto? É soma, o valor anterior de soma mais 10. E depois, o valor atual, o valor de soma passa a ser o valor atual mais 5. Isso aqui não pode ser feito no Prolog. Por quê? Sum, para estar desse lado direito do operador is, ele tem que ter valor já. Ele tem que ter algum valor anteriormente atribuído a ele. E para ele estar do lado esquerdo, aqui recebendo o valor, ele nunca pode ter sido instanciado, ele não pode ter valor. Então, isso daqui a gente cria um paradoxo aqui, uma solução um problema sem solução, porque para estar aqui ele tem que ter valor e para estar aqui ele não pode ter valor. Então, isso aqui é impossível da gente fazer. Incremento de variável aqui no Prolog. Tá? Por que não usa igual? Igual também pode ser utilizado no Prolog, mas o igual é uma igualdade mais profunda. Quer dizer que você... ele não significa atribuição, ele significa unificação. Ele não se preocupa com a parte aritmética. Se você fizer com igual, ele passa a estrutura inteira do que você estava do lado direito para o lado esquerdo. Olha só aqui, ó, nesse exemplo. Eu tenho x recebendo 10 mais 1. Repara aqui, ó, x é igual a 10 mais 1. Ele não resolve o problema. Então, todas as vezes que você quiser que um cálculo matemático seja feito no Prolog, você tem que utilizar is, a palavra is. Olha aqui embaixo. X is 10 mais 1. Quanto que é x? É 11. Com igual, 10 mais 1. Olha aqui um exemplo mais extremo. Aqui, ó. X é 10 igual a 10 mais 1. Depois eu falo aqui que z, y é, x, é igual a 5. Eu falo que z é x mais y. Olha o z aqui, ó, é 10 mais 1 mais 5. Então ele não resolve nunca. Ele só resolve se eu colocar is. Beleza? Então, o operador igual é unificação e o is é avaliação aritmética. Ele avalia aquilo lá, chega num valor e coloca aquele valor como equivalente da variável que você colocou do lado esquerdo ali. Igual é igualdade estrutural e is é igualdade numérica. Quais operadores aritméticos são permitidos na linguagem Prolog? O mais, né, a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão de números reais, a divisão de números inteiros com o operador div. Isso daqui é o que eu quero dizer. Se dividir dois números que não são... A divisão não é inteira, né, ela tem resto, aí ele retorna só a parte inteira. Por exemplo, se eu dividir 11 por 5, vai dar 2. Mod é o resto da divisão inteira. Se eu dividir 11 por 5, o resto é 1. E potenciação são dois sinais de multiplicação, um do lado do outro aqui. Ele faz a potência. Aqui a gente não vai usar o circunflexo. Além disso, existem funções matemáticas disponíveis na linguagem, como por exemplo o seno. Se eu quiser atribuir o seno de x a uma variável y, eu tenho que fazer is. Né? Isso é o que vai fazer esse lado direito aqui ser calculado e atribuído para o y. Cosseno, tangente, raiz quadrada, square root, né? SQRT. Pi, que está simbolizado pelo próprio palavra pi aqui, né? E se eu quiser gerar um número aleatório, menor do que x, eu posso fazer random de x. Se vocês quiserem mais informações, eu deixo o link aqui, ó, swprolog/pldoc/main section functions. Aqui ele está falando todas as funções que tem disponíveis no SWI Prolog. E tem várias outras aqui, eu só coloquei algumas que são mais importantes. Operador de comparação.
Então, igual a gente já viu que unifica, barra igual não unifica, igual quer dizer que eles são idênticos, tem até o mesmo nome. X menor do que y é menor, menor igual, maior, maior igual. O que tem diferente aqui do que a gente está acostumado? Isso menor igual aqui está ao contrário, certo? Igual, menor. Então toma cuidado se vocês forem usar isso aí. Agora um pequeno problema numérico. Ó. Em Prolog envolve carros e velocidades, como eu tinha falado lá no comecinho da parte numérica. Eu tenho aqui predicados fatos sobre velocidade, speed, e sobre o tempo gasto, time. Tem várias marcas de carro aqui, ó, Ford, Chevy, Dodge, Volvo, com as velocidades deles e os tempos que eles gastaram. Como que eu faria para calcular a distância que eles percorreram nesse tempo com aquela velocidade ali? Olha só, a regra que eu estou querendo criar é distance, certo? Distance é a velocidade multiplicada pelo tempo. Eu quero que a distância do x percorrida pelo x seja y. É isso que a pessoa vai consultar depois. Ela vai falar lá assim, distance Ford tal. Ele vai falar assim, tal é 1000 metros. Tá certo? Aqui, o que eu tenho que fazer? Para eu calcular a distância, eu preciso da velocidade e preciso do tempo. Então eu tenho que coletar essas informações. Como que eu faço? A speed desse mesmo x aqui, ó, vai ser uma coisa que eu vou chamar de veloc, tá? De velocidade. Além disso, o tempo gasto pelo mesmo x, eu vou chamar de temp. Então, ó, ele vai fazer uma busca pelo x aqui e achar veloc. Vai fazer uma busca pelo x aqui e achar temp. E agora, eu tenho que y é o quê? Is veloc que multiplica temp. Certo? Isso daqui resolve o nosso problema. Vamos fazer um teste. Consulta o arquivo. Quero saber a distância percorrida pelo Ford. Vou chamar essa distância de D. 2.000 metros, que é o quê? 100 que multiplica 20. Certinho. Quero saber a distância percorrida por cada carro. O Ford andou 2.000, o Chevy 2.205, o Dodge 2.280 e o Volvo 1.920. Viram só? É bem tranquilo. Isso daqui é a linha que realmente interessa para nós, onde eu vou falar quanto que vale y. Só que para eu calcular y, eu preciso saber a velocidade e o tempo que eu coleto nas linhas anteriores a partir dos fatos que já existem aqui. Vou voltar para os slides. Agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. Entrar com esses fatos na base de dados do Prolog, sobre posição, ó, position, aí tem a posição de cada ponto, ó, A, B, C até I, e a coordenada dele, x e y. A seguir, eu quero que escreva uma regra que verifique se uma distância D é a distância entre dois pontos nas posições J e K. Lembre-se que a distância entre dois pontos é dada por essa fórmula aí. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu quero calcular a distância de novo, né? Só que agora é outro tipo de distância. Entre dois pontos x e y. X e y. O que eu preciso para calcular a distância? Eu preciso de x do ponto... Eu vou colocar j e k aqui, né? J e k. O x do ponto J e o y do ponto J e o x e o y no ponto K. Como que eu obtenho isso? Através dos fatos de position. Ó. Então eu tenho position. Aqui no position eu tenho J, aí eu tenho o XJ e o YJ. Opa, então eu já consegui o X e o Y do J. Aí eu tenho position. Eu faço isso uma em cada linha, assim, só para ficar mais claro. E eu acho que vocês deveriam ter algum tipo de estratégia assim para o seu código ficar legível, né? Você poderia fazer um na frente do outro aqui? Sim, sem problema, né? Position K é o X do K e o Y do K. E agora? Opa, agora então eu preciso, isso daqui ó, tá errado. Eu precisava saber a distância, né? A distância vai estar em D. Ele é
paridade 3 aqui. Eu vou entrar com J e com K e ele vai me dar a distância D. D is, qual que é a forma? Raiz quadrada da diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Então, SQRT. Aqui dentro eu coloco a diferença dos x, xk menos xj, ou xj menos xk, né? Ao quadrado, mais yj menos yk ao quadrado. Beleza. Eu precisava desses valores e desses valores para calcular aqui. Isso daqui vai gerar um cálculo. SQRT é uma função, né? Eu mostrei para vocês no slide. E vou atribuir esse valor para o D. Tá? Não é que eu vou atribuir esse valor. Isso daqui vai ter que ser verdade para que seja feita a verificação. Vou carregar aqui de novo o arquivo. Quero saber a distância entre os pontos A e B. Aqui dá pra gente ver fácil que a distância deveria dar 2, certo? Aí, 2. Porque um está em 5,5 e o outro em 7,5. Ah, eu quero saber a distância agora do A para o F. Opa, deu uma distância quebrada aí. Queria saber a distância do A para todos os outros pontos P, qual que é? O Prolog vai fazer essa busca aqui incansavelmente, utilizando o backtracking. Olha lá. Escrevi errado aqui, foi mal. É distance. Distance de A para todos os pontos P, D. Aí, ó. Para ele mesmo a distância é 0, para o B é 2, para o C é isso aí, D, E, F, G, H, I. Ah, eu queria todas as distâncias e eu queria essas distâncias aqui menores do que 5. Ó, A, B, C, opa, D não, D dá quanto? É 5,65, ó. G, então ele pulou mais uma, né? F, ele pulou. O H deu 1. Aí, tá vendo? Então a gente pode fazer esse tipo de consulta agora e o programa vai estar buscando essas respostas automaticamente para nós. Vamos voltar nos slides. Outro problema. Esse aqui juntando com recursão. Ó. Como a gente poderia escrever um programa Prolog para encontrar o peso total de cada um dos caminhos entre um dado par de vértices? Eu quero saber todos os caminhos que existem entre um determinado par de vértices. Os pesos nas arestas estão no próprio grafo abaixo. Então eu tenho que dar um jeito de modelar o meu problema, de escrever esse grafo aqui em forma de fatos em Prolog. Isso aqui é fácil, eu posso colocar lá aresta do A para o B, ou conexão do A para o B. Daí tem uma do A para o D, do D para o B. E essa conexão poderia ser um predicado que escreve assim, aresta AB2. Por quê? É uma aresta do A para o B valendo 2. Beleza. E como é que eu sei que tem caminho? Eu posso ter um caminho direto, do tipo esse aqui. Eu quero saber todos os caminhos que tem do A para o B. O primeiro que tem é esse. Ó. Se eu tiver uma aresta direta do A para o B, eu tenho caminho. Eu poderia ter esse caminho aqui, ó, 3, 1 e 5. Poderia ter esse caminho aqui, ó, 7 e 5. E a gente vai dar um jeito de resolver isso daí. Vamos dar uma olhada. Então aqui os fatos. Eu não estou perdendo tempo, gente, escrevendo os fatos, né? Porque senão o vídeo fica muito grande. Mas é o que estava lá. Ó. Tem uma aresta do A para o B valendo 2 e assim por diante. Agora eu quero saber se tem caminho entre um vértice A... Ah, não, vou colocar outro valor aqui, ó, X e Y. Né? Como que eu sei que tem um caminho? Ué, se esses caras estiverem conectados, X e Y, quer dizer que tem caminho para eles, né? Esse daí é o primeiro. Só que eu posso fazer também uma regra recursiva, não é? Se eu estiver conectado com alguém e tem um caminho daquele alguém para o destino final, então também existe um caminho entre o primeiro e o último. Caminho X e Y. Então, ó,
tem essa aqui, que é o caso base, ou então tem um cara que está conectado, ó, X está conectado a um vértice A, com que valor, com que peso? P1, sei lá. Existe um caminho do A para o Y. Toda hora eu erro assim, hein, gente? Do A para o Y. Com peso P2 total. Então, de novo, ó. Qual que é o peso aqui? Total. Peso máximo aqui. Peso total, máximo não, peso total do caminho, né? Aqui seria o peso da aresta. Desculpa aí, esqueci de novo que precisa estar aqui, porque ele é aridade 3 também. Então, ó, eu quero saber se existe um caminho do X para o Y com peso P total. Então, esse peso total é quanto? O peso dessa aresta mais o peso desse caminho. P1 mais P2. Certo? Vamos testar? Carrego. Caminho entre A e B. Qual que é o peso? Tem o de peso 2, que é o caminho direto. O de peso 9 e o de peso 12. Beleza. É os 3 caminhos que eu tinha mostrado naquela hora. Quer ver? Eu vou voltar lá. Aqui 2. Esse aqui com 12. 7 mais 5. Esse aqui com 3 mais 1, 4 mais 5, 9. Certo? Ah, queria saber se tem caminho do... Deixa eu ver. Do A pro... Não, do C pro D. Qual que é o peso? Tem um espaço ali, ó. Não pode dar esses espaços aqui, não. Um só. Por quê? Tinha uma aresta direta aqui. E assim por diante, gente. Né? Acho que ficou clara a ideia. Então aqui a gente tem recursão, porque é uma definição de predicado que usa o próprio predicado, mas tem um caso base aqui, né? E uso também a questão do cálculo aritmético aqui. Vamos voltar para os slides. Isso daqui eu vou deixar de exercício, né? Ninguém mais aguenta falar sobre fatorial e Fibonacci, mas eu quero que vocês resolvam o fatorial e o Fibonacci em Prolog. Vê se vocês conseguem. Se vocês não conseguirem, vocês entram em contato comigo. O último assunto da aula de hoje é o controle de fluxo. Eu vou mostrar duas maneiras de você controlar o fluxo. A primeira é só a questão de ordenar, assim, colocar em ordem os fatos e as regras que você está listando no arquivo. E o segundo é a questão de corte, que é um pouquinho mais complexo. Então, ó, o Prolog permite ao usuário controlar a ordem de casamento de padrões durante a resolução, com a finalidade de melhorar o desempenho do programa. A gente sabe que o Prolog tenta fazer o casamento de padrões de cima para baixo, da esquerda para a direita, já falei, né? Então, se você acha que uma regra é mais propensa a ser bem sucedida que outras, quer dizer, é mais provável que aconteça aquilo, aí você coloca ela primeiro, tá? Além disso, a ordem também pode ser muito importante em recursões. Se você testar aquele problema seu de ancestor, dado nessa aula mesmo, o slide está errado aqui. Se você pegar aquela regra de antepassado, né, que eu chamei de ancestor, e trocar, você faz primeiro a recursão e por último você coloca o base, assim, tem que ser, A tem que ser antepassado de Y e X tem que ser pai do A. Aí ele vai entrar num tipo de recursão infinita, que vai chegar, nunca acaba. Ela entra num backtracking sem fundo ali. Olha lá. Se a regra fosse escrita dessa maneira, primeiro antepassado, depois parent, aí ele entraria num problema de laço infinito. Tá? Ao tentar satisfazer a primeira, ele vai, repete infinitamente. Então a ordem em Prolog importa. Fiquem espertos com a ordem. Tá? E o corte? O que é esse corte? O corte vai ser uma técnica disponibilizada para que a gente evite que seja feito backtracking para trás de um determinado ponto.
Então você vai colocar um corte na sua árvore de busca de resposta sempre que você quiser restringir as respostas que vão ser obtidas ali. Aqui, por exemplo, eu teria, por exemplo, imagina que x seja verdade sempre que A e B e C e D sejam verdades. No entanto, se ele acha uma primeira aqui, uma primeira resposta, ele faz o backtracking. Ele tenta achar um outro C, que tenta buscar todas as possibilidades de C e D que fazem isso ser verdade. Depois ele volta aqui e tenta achar os B, que alternativamente daria verdade. Depois os A. Então ele volta tentando achar novas soluções. Quando eu estou com um corte aqui no meio, o que ele faz? Ele busca uma única vez A e B. E para C e D, que está depois do corte, o que ele faz? Ele busca todas as alternativas. Então, quando você coloca isso aqui, você previne, né? Tipo assim, você evita que faça backtracking para trás do corte. Ele nunca mais vai voltar nesse B aqui para verificar se tem mais alguma alternativa. Esse exemplo é mais claro do que todos os outros. Eu tenho aqui alguns fatos estudantis aqui, ó. O João ensina algoritmos, ensina Prolog, o Bruno ensina redes, a Maria aprende redes, o Carlos Prolog e o José algoritmos. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, algumas regras que eu quero saber quem que é aluno de quem. Na aluno 1, eu falo, ó, o X é o professor, o Y é o aluno e A é qualquer disciplina. Basta o quê? Que X seja o professor e ensine a disciplina A e o Y aprenda a mesma disciplina A. Olha lá, se eu fizer essa consulta de aluno 1, queria saber quem que são os alunos do João e de qual disciplina. Aí vai falar, ó, o José é algoritmos e o Carlos é Prolog. Tá certo? Agora olha a versão com corte. Na versão com corte, ele vai fazer o quê? Se eu entrar com João aqui, ó, João, ele vai procurar a primeira disciplina que o João ensina. Qual que é? Algoritmos. Uma vez que ele encontrou isso, ele passa para a próxima, e como tem esse corte aqui, ele nunca mais volta. Então ele não vai explorar nenhuma alternativa, por exemplo, de Prolog. Ele travou em algoritmos aqui e passou para a próxima. Aí aqui ele pode encontrar todos os alunos que sejam necessários, da primeira disciplina. José aprende algoritmos. Se tivesse um outro cara que aprendesse algoritmos, ele ia achar também. Mas ele não retrocede para ver se o João ensina outra coisa. Tá certo? Olha lá aqui, ó. Aqui eu fiz uma pesquisa para saber qual professor que ensina qual aluno de qual disciplina. Só que eu fiz com a 2, que é com corte. Aí o que acontece? Ele acha o primeiro x e y que deu aqui, João e algoritmos, e depois ele sai procurando quem que aprende algoritmos e acha que é o José. Espero que tenha ficado claro aí. Isso daqui é um negócio interessante, ó. Se você digitar trace no seu SW Prolog, no prompt, ele mostra cada uma das chamadas, cada uma dos passos que ele faz de backtracking. Então, olha só. Aqui, eu fiz essa chamada aqui, essa consulta com João, X e D. Aí ele trocou X e D por uns identificadores aqui, que para ele faz mais sentido, né? Com underscore e um número aqui. Aí ele verifica, para o aluno 1 aqui, né, do João, o João tem que ensinar aquela disciplina lá. Aí ele verifica, ó, o João ensina a disciplina? Ele olha lá. O João ensina algoritmos? Opa, beleza. O 3130 tem que aprender algoritmos. Quem pode ser o 3130? Ah, o José. O José aprende algoritmos? Sim. Ah, então eu achei aqui, ó. Então o aluno 1 é o João com o aluno José ensinando algoritmos? Sim. Aí o que ele faz? Redo. Ele retorna, faz o backtracking. Aí o João ensina mais alguma coisa? Ah, o João ensina Prolog. Quem que aprende Prolog? O Carlos. Então João, Carlos e Prolog é uma resposta? Sim. Aí Carlos e Prolog. Certo? Isso daqui com backtracking. Com o corte, o que acontece? Ele verifica aqui, ó. O João ensina o quê? Né? Aí ele acha que ele ensina algoritmos. Quem que aprende algoritmos? O José. João José algoritmos? Sim. Acabou.
Esse corte ele é chamado de red cut, corte vermelho. Por quê? Porque ele impacta na resposta da pergunta que eu estou fazendo. Né? Se eu fizer sem o corte, dá uma resposta, com o corte dá outra. Né? Quer dizer, sem o corte dá mais respostas e com o corte dá apenas uma. Né? Muda a quantidade das respostas. Aqui, só porque eu pedi para vocês fazerem o fatorial, aqui tem, né? Tinha esquecido. Existem alguns casos que o corte acaba não influenciando no resultado da busca, mas serve apenas para melhorar seu desempenho. Por exemplo, ó, nesse caso, a gente chama isso aí de corte verde, porque não muda a quantidade e nem a qualidade das respostas. Né? Ele é um corte que só serve para melhorar o desempenho. Aqui eu tenho o fatorial. Ó. Fatorial de 0 é 1. Esse aqui é o meu caso base. Não precisa nem desse corte aqui, eu poderia ter um ponto aqui. Ó. Foi mal. Um ponto aqui. E o fatorial de xy? Ah, o x tem que ser maior que 0. Beleza. O b, ele tem que ser x menos 1. Por que isso? Se eu tacar x menos 1 aqui, ele não resolve nunca. Tá certo? Eu falei para vocês que toda vez que você quiser fazer um cálculo que você quer que seja avaliado numericamente, aquele negócio lá, aritmeticamente, você tem que usar is. Tá? Se você coloca x menos 1 aqui, depois você testa lá para você ver. Vai ficar x menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ele nunca resolve a subtração. Então, para fazer a subtração, você tem que colocar esse is. Isso aqui é até bom ter colocado aqui, depois você tenta fazer o Fibonacci. Tá? Para o Fibonacci, você vai ter que calcular 2. O do anterior e do menos 2. Né? Beleza, aí eu calculei o fatorial do b, né? O fatorial do número do n-1, aí, digamos assim, e deu a. Ó. Aí depois a resposta do fatorial de x é x que multiplica o fatorial de x menos 1, que é resultado a. Sem esse corte, o que aconteceria? Ele ia achar a resposta, ó, do fatorial de 0 aqui, ia dar 1. Aí ele ia verificar, tem mais alguma resposta fatorial de 1? De 0? Ah, não, falhou. Com o corte, o que acontece? Ele achou, acabou. Então esse corte aqui serve para falar assim, ó, só tem um fatorial só, galera. Não precisa ficar procurando outro. Então, sempre que tiver algum problema onde que você sabe que a solução é única, você pode tacar um corte lá, porque se achar uma solução, pode cortar, acabou. E se ele não achar, aí ele continua. Aqui, ó, execute o programa Fibonacci com a opção Trace, habilitado no prompt. Acrescente cortes na implementação do programa da sequência Fibonacci, no caso base. E execute de novo o Fibonacci com a opção Trace. Isso aqui é um exercício para vocês fazerem. Só para mostrar aqui como é que é o Trace, ó, eu digito Trace. Beleza, agora já está nesse modo aí. Então, se eu quiser saber qual que é o caminho, igual estava aqui, ó, caminho do A para o B. Aí ele vai mostrar. Você vai dando Enter. Opa, achei um. Eu coloco aqui, eu queria outro, ponto e vírgula. Aí ele volta, dá backtracking. Falhou. Volta. Falhou, volta. Ele mostra todas tudo que ele faz para navegar na árvore de respostas que o Prolog monta automaticamente para você fazer o backtrack. Né? Aí você não quer mais o trace. Colocar um ponto aqui. Beleza. Só para ficar na linha. Eu não quero mais trace. Eu coloco no trace. Ele volta para um modo debug. Eu não sei porque ele não volta direto. Daí você coloca no debug. Beleza, voltou para um modo simples seu. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre listas. Processamento de listas é um dos pontos fortes do Prolog. E finalizar esse mini curso da linguagem. Beleza? Então até lá.